pessoal, na aula de hoje a gente vai estudar medidas de posição, certo? Vamos estudar um pouquinho de estatística hoje, certo? Bom, lembrando que a aula é sobre medidas de posição para dados não agrupados, certo? Qual a diferença para a aula de dados agrupados para dados não agrupados? Dados não agrupados é quando eu não preciso colocá-los em uma tabela. São dados, certo? Que eu pesquisei, coloquei, anotei aqueles dados e não agrupei e não organizei, certo? Dados agrupados é quando a gente vê aqueles dados em uma tabela organizados, certo? E a partir dali eu calculo as minhas medidas, ok? Bom, na aula de hoje as minhas medidas de posição, que é a média, a moda e a mediana, eu vou calcular para dados não agrupados, ok? Dados soltos, certo? Dados aleatórios, ok? Então vamos lá. O que são medidas de posição? Medidas de posição são aquelas medidas que vai lhe dar a informação de que valor aquela distribuição se comporta. Qual é o valor que representa aquela distribuição, certo? Então, por exemplo, eu quero saber qual é a idade que mais se apresenta pessoas que frequentam bar, que foi a nossa aula que a gente teve aqui sobre frequência, certo? Então a gente viu lá que o que mais, as idades que mais frequentam o bar, naquele exemplo que a gente deu, era a idade de 28 anos. Então aquela idade, ela representa aquela distribuição, certo? Então nas medidas de posição a gente vai ter isso. Qual o valor que mais se apresenta, qual é a posição que aquele valor está, que vai me dizer como a minha distribuição está se comportando, em torno de que valor ele está se comportando, ok? Então, isso são as nossas medidas de posição. Então, vamos lá. Primeiro, vamos trabalhar a média. A média, todo mundo já sabe como calcula. Por exemplo, eu entro numa sala de aula e eu quero que vocês me dêem a média da idade daqueles alunos que estão na sala. Com certeza, todos vão somar aquelas idades dos alunos em sala e vão dividir pelo total de alunos. Então, isso é algo que todo mundo já sabe calcular a média. E no final eu vou ter aquela idade que representa as pessoas que estão numa sala de aula, por exemplo, certo? Então, aqui, ó, eu coloquei um exemplo bem fácil, certo? Só para a gente entender primeiro o que é cada medida de posição. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 7, 3, 3, 4 e 1. Podem ver que aqui eu não estou trabalhando com dados em ordem crescente, porque na minha média e na minha moda eu não preciso colocar em ordem crescente, eu só vou precisar na mediana, ok? Então aqui os dados podem estar desorganizados, certo? O conselho que eu dou sempre quando você pegar um tipo de questão que tem as medidas de posição e eu preciso calcular essas medidas, média, moda e mediana, sempre coloque em ordem crescente, porque aí você não vai ter sofrimento na hora de calcular, ok? Então vamos lá. A minha média, ó, nada mais é do que eu somar esses valores e dividir pelo total de observações. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então aqui o meu N é igual a 9. E agora, ó, no meu numerador eu vou somar 1, mais 2, mais 3 e vou dividir por 9, ok? Então aqui, ó, quando eu somo esses valores, eu vou ter 28 dividido por 9, ok? Eu vou ter 3,1, certo? Então, 3,1. Como a minha distribuição toda não tem número decimal, eu posso pegar esse valor e aproximar ele para que eu represente essa distribuição com o número natural, certo? Então aqui, ó, como é 3,1, eu posso aproximar ele para 3. E aí a minha média agora é 3. Tranquilo? Bom, a média ela é representada com x barra, certo? Igual, esse é o símbolo do somatório, somatório de xi. Eu estou somando todas as observações e dividindo por n. N é o tamanho da amostra que a gente também já falou numa aula anterior de estatística, ok? Paola, isso muda, esse cálculo muda quando eu tiver uma distribuição de dados agrupados, com certeza, certo? A gente está numa aula de dados não agrupados, então a fórmula seria essa, que na verdade não precisa você decorar essa fórmula de média, porque você já sabe que você vai somar aqueles valores e dividir pela quantidade de valores, ok? Na distribuição, quando são dados agrupados, isso vai mudar.
Vamos agora para a moda. Moda é o valor que mais se repete numa distribuição, ok? Então, por exemplo, eu quero calcular a moda nessa distribuição aqui, da média. O valor que mais se repete, eu estou vendo que o 3 está se repetindo 3 vezes. Então, esse valor é o que mais se repete, certo? Então, se eu fosse calcular a moda neste exemplo, o valor da moda, nesse exemplo, a minha moda é 3. Tranquilo? O que é que está acontecendo? Que é o que deve acontecer. Você está vendo que a moda e a média são valores iguais. Isso é normal? Totalmente. As medidas de posição têm que lhe dar o mesmo valor ou um valor próximo dele, certo? Não faz sentido eu calcular uma média, uma moda, uma mediana, valores totalmente dispersos. Isso acontece? Acontece, mas não é o normal que a gente queira, certo? O normal de uma distribuição é quando aqueles valores se aproximam ou são iguais. Isso a gente vê que a gente tem uma distribuição ótima, certo? Vamos lá. Quando é que eu tenho a modal? A modal é quando não tenho nenhum valor, eu não tenho nenhum valor que se repete. Paula, isso pode acontecer? Com certeza. Eu posso ter uma distribuição onde nenhum valor está se repetindo, sem problemas. Unimodal é quando eu tenho apenas um valor que se repete, que é o nosso caso da distribuição acima. Eu só tenho um valor que se repete. Paula, mas o 4 está se repetindo também, mas ele não é maior, certo? Eu só vou ter, o caso de unimodal, quando um valor se repete, só apenas ele que se repete com mais frequência. Então, eu tenho 1, 2, 3, são 3 valores 3 e apenas 2, 4. Cuidado para não se confundir com isso, certo? A unimodal é quando eu tenho um valor que mais se repete. Bimodal, sim. Se eu tivesse mais um valor 4 aqui, por exemplo, aí eu teria a mesma quantidade do 3 e a mesma quantidade do 4. Logo, eu teria uma amostra bimodal, que não é o nosso caso. Então, quando 2 valores se repetem, certo? Quando eu tenho mais de um valor que se repete. Então, aqui, não é nosso caso. E quando é que eu tenho multimodal? É quando aparecem mais de 2 valores que se repetem, certo? Por exemplo, eu podia ter aqui 3, 3, 3, 4 e 3, 1, por exemplo. Então, se eu tivesse a mesma quantidade de repetição em cada valor, eu teria uma amostra multimodal. Tranquilo? Vamos agora para a mediana. Mediana é o valor que divide a distribuição ao meio. Então, eu preciso necessariamente que essa distribuição esteja em ordem crescente, certo? Então, no nosso caso aqui, eu tenho colocado o número menor para o maior. Então, vamos lá. 1 e 1, 1 e 1 se repete, certo? 1 e 1. O 2 só tem uma vez. O 3 eu já vi que tem 3 vezes. O 4 aparece 2 vezes e o 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Coloquei em ordem crescente. Aí tem apenas uma diferença. Eu tenho o tamanho da minha distribuição é o número ímpar. Então, se é um número ímpar, é simples. Eu pego só o número que está no meio, certo? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4. O que é a mediana? A mediana é dividir exatamente a distribuição ao meio. Então, o número 3 aqui vai ser a minha mediana. É exatamente ele que está dividindo a distribuição ao meio. Eu tenho 4 valores para a direita, 4 valores para a esquerda. Isso é o quê? O número 3 está representando exatamente 50% para um lado, 50% para o outro, ok? Então, simples assim. Dados ímpares, certo? Eu tenho uma distribuição ímpar, então a minha mediana é 3, simples. Paula, se fosse par, então, por exemplo, se eu tivesse um número 8 aqui, então agora eu tenho uma distribuição n igual a 10. O que é que eu vou fazer? Eu vou somar os dois valores do meio, olha só, 3 mais 3 agora é 6, e vou dividir por 2, ok? Porque agora eu teria uma distribuição, par. Então, olha só, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Mais uma vez, eu estou dividindo 50% para a direita, 50% para a esquerda, ok? Então, 6 dividido por 2, minha mediana também seria 3, ok? Então, tem que ter cuidado com isso quando eu tenho uma distribuição ímpar e quando eu tenho uma distribuição par, ok? Quando eu for trabalhar com a mediana. Lembrando sempre, a mediana vai ser aquele valor que divide ao meio, exatamente ao meio a minha distribuição.
50% para um lado, 50% para o outro, ok? Então por hoje é só, a gente fica por aqui. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, quem não se inscreveu ainda, e deixar o sininho ativado para chegar a notificação de vídeos novos na sua casa, ok? Então por hoje é só, até o nosso próximo encontro. Um grande abraço!